Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação começar mais um encontro da editora Contracorrente, nesse nosso já tradicional encontro semanal. E essa semana eu tenho a satisfação, o privilégio de ter a presença e de privar da companhia e aprender com três mulheres extraordinárias, com três pessoas cuja militância e cuja participação na vida pública no Brasil é notável. Temos a ministra Ana de Holanda, uma figura conhecidíssima de todos, uma figura importantíssima na cultura nacional, que nos honra com a presença. Temos também a doutora Alice Birchal, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, também uma figura muito expressiva no direito brasileiro, e a Duda Salabert, que desapareceu, mas agora acho que reapareceu. A nossa querida Duda Salabert, também uma expressão na política nacional, uma grande figura querida e uma esperança de tempos melhores na nossa política, na nossa sociedade. Portanto, é uma alegria muito grande vê-la, embora o tema seja muito grave e muito triste, e reclame providências urgentes de todos, e a preocupação de todos. Nós sabemos que tanto o machismo quanto a violência doméstica são... essa equação é um grande mal que assola não só a sociedade brasileira, mas outras sociedades, e que, com a pandemia, se agudizou. É um problema que, como sabemos, os números revelam, é um problema que se aprofundou durante a pandemia, e então nós queremos ouvir as reflexões dessas nossas três participantes sobre o assunto. Eu vou passar a palavra de início a Ana de Holanda para suas reflexões iniciais, e aí a ideia é que seja realmente um bate-papo, como sempre fazemos, sem formalidades, como se estivéssemos aqui entre amigos, discutindo esse tema tão importante. Ana, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui, adorei esse convite, e para discutir um assunto que estamos vivendo intensamente, quer dizer, as mulheres, então, que vivem dentro de casa com a família e, muitas vezes, com companheiros, que, na pressão que a gente está vivendo, confinados, tudo se aflora, a irritação se aflora, e é uma situação um pouco forçada. E até eventuais crises entre casais e famílias, até filhos e tal, também vê à tona, e, por estar confinados, a violência se aflora. Eu quero falar, quer dizer, no meu caso, não posso nem dizer isso, porque eu vivo sozinha, ainda bem, tenho uma ótima relação com meus filhos, que moram cada um no estado, mas a situação, quer dizer, a questão, claro, minha abordagem, por ser uma pessoa da cultura, sou cantora, compositora, e fui ministra da cultura e ocupei vários cargos, inclusive de gestão cultural, sempre na área cultural, né? E agora, acho que eu sou a decana aqui, e, quer dizer, eu venho de uma geração, que eu acho que a gente vai falar eu falando de cultura, tem que falar, tudo é cultural. O machismo é um traço cultural da nossa população. Eu acho que no mundo, na maior parte do mundo, é um traço cultural. Alguns povos existe mais o matriarcado, tal, os povos mais primitivos ou os povos mais avançados, os direitos já garantem um respeito à mulher, por ser fisicamente mais frágil, ela tem que estar protegida. E, claro, que aí, não vou nem entrar na legislação, que a Alice vai falar muito melhor do que eu, mas
eu vejo isso como um traço cultural. Depois eu posso falar mais adiante todos os aspectos que eu venho acompanhando desde, quer dizer, eu posso falar desde a minha casa, a casa onde eu fui criada, da minha mãe, que para mim é a pessoa mais machista que eu conheci, com todo o amor que eu tenho a ela, mas ela é uma pessoa de 1910, de uma família, nasceu em 1910, numa família conservadora, uma família, enfim, da oligarquia mais conservadora. Meu pai não. Mas minha mãe tinha uma visão inteiramente machista e ela educou os filhos para agirem como machistas, não violentos, não violência não, mas a postura machista em casa ou na rua, né? E as mulheres para terem aquela postura passiva. Deu tudo ao contrário, mas, enfim, isso é um assunto que a gente pode falar depois, mas eu vejo, é um traço cultural esse machismo, e a gente tem que ver como atacar esse traço cultural, como dar consciência que eu acho que o homem não é porque é o homem que ele é violento ou mau, ele simplesmente ele aprendeu que o homem tem direito de agir assim, é normal que o homem age assim. Então, muitos homens estão tomando essa consciência e estão sendo muito mais solidários à mulher, mas não é o comum ainda. Vamos ver nas próximas gerações. Obrigada e passo a palavra. Muito bem, Ana. Obrigado pela sua intervenção inicial e passo de logo a palavra a Alice Birchal. Por favor, Alice. Só precisa, Alice, ativar o som. Muito bem. Agradeço o convite. Realmente é um tema que a gente fica tentando sorrir um pouco para ficar mais leve, mas às vezes vão tirar foto depois de evento e eu falo assim, gente, não dá para ficar rindo sobre a violência doméstica, né? Exatamente. Então, a primeira questão é essa, assim, é uma questão que nos envolve a todos. E a ministra já disse, né, que a casa dela não é violenta, ainda bem, mas essa violência ela é travestida de muitos outros sintomas, né? Acho que é importante a senhora que foi ministra e tem um papel destacado na sociedade, também depois falar um pouquinho sobre essas microviolências que nós vamos aturando durante a vida, né? E que, culturalmente, mais uma vez, nós estamos acostumadas a lidar com elas no cotidiano e, às vezes, nós não as reconhecemos porque o ato de violência também nos é cultural, no sentido de ser uma violência física. E todo mundo, mas não bateu ainda. Como se o não bateu ainda bastasse para que nós abandonássemos essa ideia de que está havendo violência. E uma das violências que mais faz mal à pessoa, e aqui nós estamos falando da mulher, vamos falar da mulher, mas as pessoas, é a violência psicológica, é essa que todo dia nós saímos à rua e essa que todo dia nós ouvimos um gracejo que às vezes não nos são engraçados. Então, essa coisa, eu tenho lutado muito, assim, dito muito isso, eu acho que nós estamos dando alguns passos atrás nessa sociedade em que a beleza passa a ser um requisito essencial até de moralidade. Então, é porque ela é bonita, então isso se justifica. Ou se nega, a pessoa só serve porque ela é bonita. Então, a beleza que nos é incutida, e aí vem a palavra cultura, né? Está incutida em nós, às vezes ela é violenta também, porque exige de nós uma jovialidade, exige de nós uma beleza. Nossa, ela está tão bem, esse estar tão bem não é estar bem de saúde, não é estar com Covid, não é estar bem estar mais nova do que parece ser. Né? Essa é a primeira violência que a gente sofre, que a mulher tem que estar apta primeiro a ser bonita, estar bonita, e isso é um valor social. E o segundo requisito é estar sempre, né? E ao mesmo tempo, isso é um demérito. A mulher só serve se for bonita para essa sociedade. Se for E aí, nesse bonita, está. Ela ainda é jovem, então ela é capaz de reproduzir. Nós temos uma historiadora importantíssima no nosso país, que é a Mary De Priori, e ela faz isso assim, a história do útero, como é relevante que nós tenhamos útero. E nós
só servimos se reproduzirmos. Então, são violências que nos são incutidas e que, às vezes, nós não nem pensamos sobre ela e nós repetimos isso. Essa é a questão. Assim, por que sempre os homens estão com mulheres jovens? E aí eram os homens, agora as mulheres também estão. Mas isso, por que ele não está com uma mulher da idade dele, dos valores dele, do jeito dele? E ele pode estar com uma mulher mais jovem, em que isso não há problema. E aí a gente fala, mas as mulheres agora estão reagindo, como se isso fosse uma reação e não um amor ou uma troca. E a gente tem até a expressão da baby sugar e tal, que nos são colocadas. Eu me lembro, eu advoguei 22 anos nessa área, não de violência, mas na área de família, e eu me lembro assim, de uma cliente que era até muito pobre, era cliente da escola, porque a gente tem nas escolas, né, os escritórios que atendem a população carente, escritório escola, que são os SAJs, e ela me veio, e eu era coordenadora do SAJ em questão, e ela queria fazer uma ligadura, isso tem 15, 20 anos, isso assim, já tem. E ela, então, queria fazer a ligadura porque ela estava grávida do 4º filho, né? E já não queria mais filho, não queria o 5º, o 6º e tal, e na época se fazia a laqueadura no próprio parto, né? Hoje não se usa isso mais, mas era a questão. E o marido não queria, e precisa da autorização, né? De ambos. E aí o marido não queria porque a via como reprodutora, a enxergava como reprodutora. E eu falei, olha, os meninos todos animados, que seria uma causa diferente, né? Um pedido diferente do que a gente estava acostumado. Eu falei, não, possível juridicamente, a gente pode entrar e certamente, assim, a chance de êxito é grande, porque o juiz dará, né? Porque ela tem direito ao corpo e tal, pode ser que ela já tenha 4 filhos, pode ser que o juiz autorize, sim. Então, pode ganhar a causa, né? Uma causa interessante de ganhar. Agora, eu chamei ela e disse o seguinte, olha, podemos entrar, se é a sua vontade, faremos. Mas pensemos o seguinte, o seu marido é um bom marido? Né? E aqui a gente está falando de uma sociedade carente, né? Acho que a gente tem que contextualizar as questões. Numa sociedade carente, o seu marido é um bom marido para os seus filhos, é um bom pai para os seus filhos, tal? Sim, ele é tranquilo, está tudo bem, cria bem, ajuda em casa, dá dinheiro, né? Não bebe, não bate nos meninos. Pois é, então assim, se ele enxerga você como reprodutora, se nós ganharmos, fatalmente ele vai divorciar, né? E a senhora terá 4 filhos para criar. Será que ele vai ser um bom pai, então? Né? Então, a senhora tem que pensar sobre isso. Não que eu queira que a senhora fique casada, não é isso, mas é uma consequência importante que nós temos que ponderar, né? E a senhora não acha melhor a senhora continuar tomando pílula anticoncepcional e pega no posto de saúde, né? E ela falou, não, realmente, divorciar eu não quero ter mais filho, eu gosto dele, eu amo, eu quero continuar casada. Falei, bom, então você pensa. Ela pensou uns 2 dias, falei, se a senhora quiser, é só para a senhora ponderar. A senhora pensa, volta aqui, a gente faz, não tem problema. E aí ela desistiu, né? Por quê? É uma questão muito complicada que a gente tem que pensar em todos os fiéis da balança, né? Então, ela pensou e preferiu continuar casada e tomando pílula. Por quê? Isso é um machismo, né? Quer dizer, ela só era vista pelo marido como só era mulher enquanto pudesse reproduzir, né? Então, são essas coisas que são violências psicológicas e que a gente sofre sem perceber. Então, o que a gente costuma dizer no nosso meio, que lidamos diretamente com a violência doméstica, é que, normalmente, as mulheres que falam que nunca sofreram algum tipo de violência, ainda que não seja doméstica, elas não se aperceberam disso, né? Então, é isso que acho que a gente tem que divulgar também. Então, não é só o olho roxo que determina uma violência. Muito bem, Alice. Obrigado pela sua primeira reflexão. Agora eu gostaria de convidar a Duda para nos ilustrar sobre o tema. Por favor, Duda. Primeiro, obrigada pelo convite. Como minha internet caiu no meio do caminho, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Uma honra estar aqui cercada de 2 mulheres poderosas que admiro, de pessoas pensantes que formam essa sala
e que buscam, por meio da reflexão, criar uma nova perspectiva de mundo nesse contexto de crise. Porque se crise significa mudança, nós temos um velho morrendo e um novo mundo nascendo. E esse novo mundo nós temos que... ele está em disputa. E um dos pilares que nós temos que colocar nesse novo mundo pós-pandemia é o pilar da democracia. E não existe democracia num Estado extremamente patriarcal e machista como o Brasil. Nós vivemos um contexto de baixo conteúdo democrático e nossa história é de baixo conteúdo democrático, e isso é refletido na baixa participação de mulheres no campo político e nos espaços de poder, que é uma ilustração clara do machismo estrutural, atávico, que perpassou e formatou a identidade nacional. Para essa introdução inicial, me apresentando, eu me chamo Duda Salabert, sou uma mulher travesti, transexual, transgênero, tanto faz a forma que me classifique, me coloque no campo das mulheridades. E antes de refletir sobre a violência a que nós, mulheres travestis e transexuais, estamos expostas nesse contexto de pandemia e na sociedade em que nós estamos imersas, fazendo um cenário das mulheres cisgêneras. Cisgêneras são as mulheres que não são transexuais. Então, pensando nas mulheres cisgêneras, ou seja, as mulheres não transexuais, as não travestis, a violência é tão estrutural que os números são bárbaros. Bárbaros. Nós temos que entender que, em média no Brasil, isso antes da pandemia, antes do isolamento social, os números que aqui vou mostrar é antes desse contexto pandêmico, porque nós sabemos que nesse contexto pandêmico a violência ela se escancarou. Mas antes da pandemia, em média no Brasil, eram registrados 180 estupros. Registrados, nós sabemos que isso é a ponta da ponta do iceberg. Registrados, em média no Brasil, 180 estupros por dia. Por dia. E 51% desses estupros com crianças com menores de 13 anos de idade. Só isso já mostra o Estado brasileiro, que é um Estado extremamente violento, justamente por praticar essa violência bárbara do estupro. Então, repito, em média, 180 estupros por dia, 51% deles com meninas com menos de 13 anos de idade. Eu moro em Minas Gerais. Minas Gerais lidera o ranking de feminicídio. Neste ano, aumentou 250%. Neste ano de 2020, aumentou em 250% o caso de feminicídio comparado ao ano passado. Tem que entender que 91% dos municípios não tem uma delegacia especializada para receber as mulheres. Não existe investimento sólido para construir casas de acolhimento das mulheres. Então, como nós podemos discutir a construção de uma nova sociedade se essas questões fundamentais ainda não foram resolvidas? Isso antes da pandemia. Então, eu gosto de repetir esses números para mostrar que nós, antes da pandemia, já estávamos num cenário de guerra. Porque é dito no contexto pandêmico que nós vivemos uma guerra. E, de fato, nós estamos na pandemia numa guerra contra o vírus. Isso é irrefutável. Mas antes dessa guerra contra o vírus, nós já vivíamos uma guerra, que era uma guerra contra mulheres. Porque se nós pegarmos o número de feminicídios, os números que ocorreram de feminicídio no Brasil nos últimos anos, são números de guerra. Só que essa guerra de extermínio, assassinato contra as mulheres, não se discutia abertamente e francamente com a sociedade. Tamanha violência estrutural que nós temos, porque é uma violência banalizada. É tido como normal. Isso eu estou falando das mulheres cisgêneras. Na próxima fala, eu vou falar das mulheres transexuais e travestis, que o buraco é muito mais embaixo. Então, como nós vamos discutir o cenário de violência doméstica no cenário de pandemia, sem resgatar esses números? E aí os números atuais têm mostrado que a violência doméstica aumentou 50% no contexto de pandemia. Então, se antes da pandemia era por dia 180 estupros por dia, 51% meninas com menos de 13 anos de idade, como está agora? Se antes da pandemia
o número de feminicídios em Minas Gerais tinha aumentado 250%, como está agora. Então, eu já deixo essa reflexão. E aí, na volta, eu falo um pouco sobre a realidade das pessoas transexuais, que é justamente a identidade que eu encarno e que lido diariamente, que mostra que, além da guerra contra as mulheres, que é uma guerra misógina que há culturalmente no Brasil, há também um genocídio em curso. E quando eu falo genocídio, é no sentido técnico da palavra. E aí os grandes juristas, as organizações internacionais viram as costas para o genocídio contra as mulheres transexuais, assim como o Estado e a sociedade brasileira e os políticos brasileiros viram as costas para a guerra contra as mulheres. Basta ver o ínfimo investimento, né, de casos de acolhimento de mulheres vítimas de violência em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil. Muito bem, Duda. Obrigado pelo seu importantíssimo aporte. Obrigado. E estou aqui ansioso para ouvi-la no retorno aí da sua fala. Ana, o que você poderia nos agregar, por favor? Foi ótimo ouvir a fala das duas, porque me fez refletir mais ainda sobre tudo isso. A questão, Duda, por exemplo, está falando dos números, né, atuais. Agora, temos que lembrar que existe, as mulheres estão, e esse debate é exatamente um movimento. Acho que travou lá com ela. Vamos ver se volta. Voltou. Trazer à tona. Vamos lá. Não. Eu consigo. Agora, o Zoom funciona, mas eu queria saber se existe um jeito de desligar o telefone para o Zoom não interferir, né? Para o Zoom, o telefone não interferir. Tinha entrado uma ligação, Ana? Mas, quer dizer, a questão da violência e do machismo dentro de casa, fora de casa, sempre existiu. Só que as mulheres não tinham coragem de se expor. Que a mulher que se expunha e dizia que tinha sido vítima de um estupro ou de um assédio, elas eram acusadas, bom, você provocou. Isso eu ouvi a minha infância toda, a mulher que fica tentando o homem. O homem faz o natural dele. Quer dizer, realmente a mulher, quer dizer, é do gênero feminino, acho que em todos os animais, a sedução, a mulher usa mais a sedução e o homem é mais conquistador. Mas daí, então, a mulher gostar de se arrumar bem, de pôr um shortinho, de ficar bonita, isso não é um convite a ninguém a ser agressivo ou cafajeste com ela. Mas isso, se acontecesse, hoje em dia ainda, quando acontece, ela vai ouvir dentro de casa que ela que provocou. A minha geração, eu sei que nem todas confessam, mas todas foram assediadas. Eu era assediada em ônibus, aquele cara que encostava em mim, se esfregava, eu tinha que sair, eu não podia fazer nada, eu tinha que escapar. Eu, menina de 12 anos, né? Fui, sim, assediada em casa, amigo de papai. Uma pessoa que, se eu falasse, eu e minha irmã, de uma forma aí já foi mais agressiva. Eu não podia falar que mamãe ia ficar uma fera comigo, porque eu dei mole. Eu estava tentando um homem casado. Então, isso é o natural da nossa cultura. A gente tem que pensar por que permitimos isso e por que, até agora, será que a questão é só a força física? Não. Existe uma cultura, eu volto a achar, a dizer, a cultura que exige que homem seja homem,
cafajeste, conquistador, ele tem direito a ter a sua mulher e ter outras mulheres também, se quiser. A mulher deve ser fiel ao seu homem e se manter e suportar até as situações eventuais que ela seja, eventuais, não, bastante comuns, dele, quando ela começar a envelhecer, ele trocar ela por outra, ou arranjar outra e deixar claro, ela saber mesmo que ela, se ela quiser ter um marido que ajuda em casa, que é o provedor da casa, e ela tem que suportar. Então, nos anos 60, houve uma questão da revolução sexual, já foi um grande passo, mas foi um grande passo que eu acho que até voltou atrás, que era o passo que as mulheres se libertaram, sim. Quer dizer, com a pílula anticoncepcional, as mulheres perceberam que elas não precisavam estar presas a homem nenhum, elas não precisavam casar virgens, elas poderiam não querer ter filhos, elas poderiam ter filhos quando quisessem. Então, houve um avanço e as mulheres também entenderam que elas teriam que parar, porque até então era muito comum, a mulher casava, não trabalhava, mas tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Muitas vezes os maridos não queriam que elas trabalhassem. Então, as mulheres entenderam que elas teriam que ir para a rua para ter independência, teriam que ter independência financeira. A independência financeira é fundamental para você poder se libertar dessa pressão masculina. Hoje em dia, quer dizer, eu não sei agora em números, eu nem anotei, mas a maioria dos lares são chefiados por mulheres com seus filhos, às vezes de mais de um par, mas elas não precisam, grande parte delas estão dispensando aquela figura masculina, quer dizer, se é para estar mal casada, é melhor ela ficar com os filhos. Às vezes, os filhos também se tornam violentos. Isso é uma coisa bem terrível para a mulher, quando ela vê que o filho também se tornou uma pessoa violenta. No caso, eu acho que a Duda falou também de uma outra questão, que é a mulher trans que tem o cis, que tem a dualidade. Quer dizer, ela tem a origem masculina, ela tem o lado masculino, mas ela sofre por não ser aceita como uma mulher deve ser. Quer dizer, ela não é aceita de forma alguma. Quer dizer, é o outro passo que temos que incorporar como um passo, uma defesa que nós temos que fazer também, que é uma defesa do feminino, quer dizer, do gênero feminino, que elas se elas se sentem dentro desse gênero, elas são desse gênero. Então, enfim, vamos rodar, porque eu acho que cada fala me vem 1000 ideias e eu quero mais ouvir do que falar. Tá? Passa a palavra. Muito bem, Ana. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Alice, por favor. Travou? Precisa ligar só o áudio, Alice, por favor. Eu tenho desligado para não ter interferência aqui. Mas Oi. Alô? Eu queria acrescentar... Oi, então, oi, Ana. Eu queria acrescentar à fala da Duda 2 questões. Primeiro, nós fazermos aqui um pesar pelas mais de 50 mil vítimas de Covid que nós temos, né? Já temos. Infelizmente, estamos aí nessa... Alô? Que a gente nem sabe se é realidade ainda, que até agora a gente não entendeu como lidar exatamente com isso tudo, né? Estamos todos tentando sermos úteis nessa pandemia. Então, uma nota de pesar mesmo por todas essas vítimas. E dentro dessas vítimas estão, e porque estão mais em casa, né? Estamos nós, mulheres, eu costumo dizer assim, estamos nós, porque vítimas de um sistema até estamos trabalhando muito mais, estamos trabalhando mais que os homens, já há pesquisas de que mesmo quem não sofre violência, as mulheres que estão trabalhando têm 2/3 mais de trabalho doméstico,
mesmo as engenheiras, as médicas, têm 2/3 a mais de trabalho que os homens que estão em casa trabalhando também em home office, né? Então, isso de novo, a questão cultural, né? Na hora do vamos ver quem tem que lavar a louça e ficar com as crianças, acabam sendo muito mais as mulheres. É importante esse dado, Duda, que é até pior, já temos um outro dado. Esses dados, eles são um pouco conflitantes ainda, né? Mas que já estaria na ordem de 67%, 70% do aumento da violência em época de Covid, e violência contra a mulher, e aí mais genérico. Nós realmente temos uma subnotificação enorme e ainda não temos a visibilidade necessária que deveríamos ter nas questões LGBTQI+, exatamente dessa violência, que aí está agregada um monte de outros preconceitos, que não só o machismo, que vão muito além do machismo, né? É importante também dizer um dado assim, que fica um pouco mais real do que apenas números, nessa somatória que a gente não consegue, às vezes, nem imaginar o tamanho do problema, né? Mas a gente pode dizer que uma mulher é morta a cada hora e meia no Brasil. Isso, antes da pandemia, era esse dado. Uma mulher e meia, e realmente também tem razão a Duda, quando diz que Minas é dos mais violentos, né? Em todas as ordens. Por quê? Porque também temos essa tradição cultural de comermos quieto. Então, a gente não externa muito as nossas ações, mas a casa é mais violenta, ela é mais... Eu sou casada com cearense e realmente a gente vê as questões culturais como são diferentes. Aqui a questão do quarto, da intimidade, a gente tem muito isso, né? Fecha a porta, Já nos estados que tem, ele explica assim, pelo menos, os estados que tem mar, as pessoas são mais abertas, elas chegam em casa, assim, eu não abro a geladeira de alguém, mas e isso é uma questão do mineiro, né? A gente espera ser convidado. Então, esse sigilo aparentemente tão educado, ele esconde outros tipos de violência muito graves. Então, talvez por isso se justifique nunca, se explique a questão desse índice tão alto também em Minas. E isso se reflete em várias outras situações no trabalho e tudo. Bom, quando a gente fala assim, uma mulher é morta por ser mulher, essa que é a questão da Lei Maria da Penha. O que a Lei Maria da Penha ela trabalha? Ela trabalha as questões relativas a gênero, né? Ao gênero feminino. Uma das coisas que os homens questionam muito é isso. Por que tem uma lei especial para as mulheres e não tem uma lei especial para os homens? Não é isso, é o seguinte: todas as outras leis são feitas para os homens. Então, todo o Código Penal, todo o Código de Processo Penal, toda a legislação especial penalista, ela foi pensada quando ou a vítima ou o algoz, né, o agressor é o homem, o bandido é o homem. Então, precisou de uma Lei Maria da Penha, e a gente tem que fazer todas as homenagens à Maria da Penha. Ela lutou 17 anos junto aos órgãos internacionais, então, assim, é uma pessoa que nós só estamos aqui hoje podendo discutir isso por conta dela. Então, houve 2 tentativas de homicídio e ela ficou numa cadeira de rodas, né? Então, quando a gente fala assim, uma pessoa é morta a cada hora e meia por ser mulher, né? Ou por ter nascido, ou por ter escolhido ser mulher, né? E aí a gente tem um dado geral, falta o dado específico que a Duda vai explorar daqui a pouco. Nós podemos perceber que se chegou à morte, imagina quantas estão em cárcere privado. Nós temos um alto índice de cárcere privado, de idosas em cárcere privado, de filhos que aprisionam suas mães, e quando eu digo aprisionam, é no sentido literal do termo, prendendo, amarrando na cama, e explorando. Inclusive, tem um caso muito horrível de uma senhora, horroroso, que o filho, já envolvido com droga, isso tudo, né, num contexto de muita violência, de violências múltiplas, ele amarrava a mãe na cama e vendia a mãe para os seus amigos, né? Então, ela era estuprada cotidianamente já
por uma questão, né, que já não reproduzia mais. Então, então a gente chega nesse nível de violência. Então, a violência não é só... as pessoas pensam nas relações amorosas, né? Não, nós temos uns altos índices contra idosas, altos índices, como diz a Duda, e aí nós temos um problema da gravidez infantil também. Então, é muita exploração até chegar à morte. Nós temos o que a gente usa de violetômetro, em que a gente quer muito que as pessoas rompam esse ciclo da violência. É muito importante, porque às vezes a mulher, por circunstâncias muitas, e que nós sempre falamos, a mulher, por circunstâncias muitas, a mulher, ela vai achando que ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar. Então, hoje ele me ofendeu, amanhã ele me empurra, depois ele me dá um tapa, depois ele me dá um solavanco, e as coisas vão piorando, depois ele me prende em casa, depois ele controla a minha roupa, ou tudo junto. Uma outra violência que acontece muito é o homem começar a depreciar as amizades, depreciar o trabalho da mulher, depreciar a família da mulher, e ela vai se enclausurando e vai perdendo essa sociabilidade por conta do pseudo-ciúmes, né? Ele é ciumento, as pessoas começam a achar graça, né? Acham, ai, que lindo, ele te ama porque ele é ciumento. E essas coisas vão se agravando, elas vêm tudo junto até chegar à morte. Então, o feminicídio, que agora é um tipo penal, trazido pela lei. Então, é muito importante que as mulheres, as meninas, as idosas, nesses primeiros sinais de violência, já rompam isso, já busquem ajuda. Nós temos que denunciar, e quando eu falo nós, é a sociedade. Então, se você está sabendo que está parecendo que está acontecendo isso com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua vizinha, com a sua companheira de trabalho, às vezes a pessoa está desmotivada no trabalho. É uma coisa que eu também gostaria de pontuar, que as pessoas ficam muito achando assim, lá vem aquela mulherada falar de violência doméstica e nem querem ouvir o que você tem a dizer, como se já soubesse o que você fosse dizer, né? Então, é muito importante que nós denunciemos, porque nós precisamos entender, mesmo quem acha que não tem nada com isso, né? Nós temos filhas, irmãs, nós temos tias, nós estamos na sociedade. E mesmo quem não se importa com o tema, é importante que se importe economicamente com o tema. Se não se importa com a pessoa, né, que é o principal, que nos importemos com a questão econômica. Existem estudos importantíssimos dizendo a gravidade que é uma mulher que sofre violência doméstica e sai para o trabalho. Ela fica preocupada com a casa, ela fica preocupada como eu vou voltar para casa, eu não quero voltar para casa, né? Ela fica preocupada com os filhos dela e ela rende muito menos no trabalho e fica, inclusive, mais suscetível a acidentes no trabalho, né? Também é uma questão de economia do SUS, uma questão do SUS importante, porque quando um homem agride uma mulher e a transfigura, né, nós temos pessoas que perdem dentes, escalpelamento de cabelo, depende muito da região também, o tipo de agressão que faz. Então, nós temos mulheres que são mutiladas mesmo, né? Conseguiram escapar da morte, então elas chegam orelha, sem orelha, morde o nariz, são coisas horríveis, né, que ela sofre, e ela vai para onde? Vai para o SUS, né? Então nós temos um impacto econômico muito grande também. E eu deixo de atender alguém para atender uma outra pessoa que está de violência doméstica, né? Que está com sequelas da violência doméstica. O sistema carcerário. Então, é muito cara a violência doméstica. Então, isso é ruim para toda a sociedade. Então, quem diz, eu não tenho nada com isso, então a gente tem usado muito esse bordão também. Em briga de marido e mulher, nós devemos meter a colher, nós temos que denunciar, e é sempre os 190 em todo o Brasil, ou 180. Então, pode-se fazer denúncia anônima, e isso é extremamente importante. E outra questão importante também, como a Duda está dizendo, precisamos de políticas públicas, e por isso precisamos de mulheres trans. Eu também não quero usar todas as terminologias, Duda, para não
incorrer em erro, né? Então, que todos tenhamos representatividade. Porque só quando nós tivermos representatividade nos cargos de poder, e daí vem a questão do empoderamento ser extremamente importante, é que nós vamos mudar essa realidade, inclusive dando orçamento para isso. Então, sem orçamento, nós tivemos um corte expressivo na violência doméstica, né? No orçamento da violência doméstica, e isso está impactando. Claro, sem dinheiro nós não conseguimos colocar os nossos sistemas de proteção para funcionar, né? Então, é importante dizer que na época de pandemia nós estamos com muitas campanhas, e depois, se eu tiver um pouquinho de tempo, eu gostaria de falar delas, mas agora passando a palavra para a Duda, né? Quer dizer, quem não passa a palavra não sou eu, lá vem a magistrada aqui querendo passar a palavra, desculpa, Rafael. Vamos lá. Duda, por favor. Duda, eu sei que seu tempo está apertado. E você tem, eu acho que um outro compromisso, agora 5, né? Estou preocupada com você. A gente vai articulando aqui. Eu mando mensagem no WhatsApp, te dou retorno aqui. Tá, mas qualquer coisa, se tiver que sair a francesa aí, fique tranquila, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Então, pegando o link do que a companheira falou, o que as companheiras falaram, esse é o cenário, né, cultural que nós estamos, e no contexto pandêmico se escancar essa violência. Agora, eu sempre falo a mesma coisa, que é igual, diz um poeta de que gosto muito, que é o Manuel de Barros, ele fala, repetir, 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 até ficar diferente. Então nós temos que repetir alguns números até a sociedade se engajar para a transformação. Mas, então, eu sempre repito a mesma fala no que se refere às pessoas transexuais. E vou falar aqui porque é um espaço importante para a gente, já que a nossa voz ela é silenciada tradicionalmente dos espaços de poder. Né? Há um epistemicídio, né, no que se refere às pessoas travestis transexuais. Então, agora, fazendo um recorte para a realidade das pessoas trans, das mulheres travestis, das mulheres transexuais. O Brasil é o país que há 11 anos consecutivos lidera o ranking de maior número de assassinatos de pessoas transexuais. A cada ano que passa, aumenta de 10% a 15%. Esse ano já aumentou, acho que 30%, o número de assassinatos de pessoas transexuais. E mais, além de ser o país que mais mata pessoas transexuais do planeta há 11 anos consecutivos, e tem aumentado a cada ano, 83% dos assassinatos ocorrem com uma violência exagerada. Significa paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro. Dificilmente no Brasil uma travesti é morta com um tiro só, dificilmente no Brasil uma travesti é morta com uma facada só. 83% dos assassinatos é com uma violência hiperbolizada, é crime de ódio. A nossa luta hoje é que nos matem com um tiro só, nos matem com uma facada só, porque 83% é com uma violência exagerada. 80% das travestis assassinadas são travestis negras, o que mostra violências interseccionais, o mesmo corpo casando gênero, classe e raça. E mais, segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, mostrou que 90%, ou melhor, 91% das travestis não concluíram o segundo grau, que mostra que a escola tradicional é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância. É raro uma pessoa transexual que tenha concluído o segundo grau. Então, não existe evasão escolar para travesti, existe expulsão escolar, porque a nossa escola é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Daí nós sermos excluídas também do campo pedagógico, do campo escolar e do campo acadêmico. E mais, 90% das travestis na prostituição. É 90%. É raro uma travesti, uma transexual que não esteja na prostituição. 90%. A prostituição, para nós, é quase que compulsória, quase que obrigatória. E mais, o único número oficial sobre a realidade das pessoas transexuais é o número do Ministério da Saúde, que mostra que estima-se que no Brasil 41% das travestis estão com HIV. 41% das travestis com HIV. A cada 2 travestis que você vira, uma está com HIV. Se você detalhar esses números de forma rizomática, você encontra dados muito mais alarmantes. No Espírito Santo, é 69% das travestis com HIV.
Em São Paulo é 55%. A média nacional é 41%. Isso mostra que, mais do que uma política de higienismo social que é praticada historicamente, o que há no Brasil é um genocídio contra pessoas transexuais. Nem direito ao sol nos é dado, porque se nós vamos de manhã na padaria comprar pão, você não sabe a violência que nós recebemos. Até porque 60% dos assassinatos contra nós transexuais ocorrem no espaço público. O espaço público é perigoso para a gente. E quando eu falo genocídio, é no sentido técnico. São 5 critérios para se configurar um genocídio. O Brasil deveria ter sido punido com sanções econômicas internacionais por ser um Estado genocida. E ninguém liga para isso. Discute-se muito, como tem que se discutir outros genocídios que ocorreram na história, mas esquecem o nosso genocídio que ocorre sob os nossos olhos, abaixo dos nossos narizes. Primeiro critério para se configurar um genocídio: assassinatos de membros do grupo. Nós já somos o país que há 11 anos consecutivos mais mata pessoas transexuais do planeta. Segundo critério para se configurar um genocídio: dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Pra você ter ideia, eu coordeno uma ONG aqui em Belo Horizonte que oferece educação gratuita para pessoas transexuais. No primeiro dia de aula, um homem trans, ao pisar em sala de aula, desmaiou. Eu pergunto, tem violência maior uma pessoa do que não poder pisar em sala de aula porque ele desmaia? Nós tivemos que reconfigurar o espaço para acolher essas pessoas. Tanto é que a UFMG, quando mapeou as transexuais daqui, mostrou que 33% das travestis disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Nunca mais. Porque a sala de aula é um dos espaços mais violentos que tem para a gente. Preferimos estar no espaço prisional a estar numa sala de aula. Terceiro critério para se configurar um genocídio: submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem destruição total ou parcial. Você vai colocar o grupo numa situação que vai ocasionar destruição total ou parcial do grupo. 90% das travestis estão na prostituição. 90%. E a prostituição a que nós estamos é a mais aviltante que tem, a mais humilhante que tem. A média de programa do projeto social que eu coordeno, as meninas falam que a média de programa entre elas é R$15. R$15 a média. É a média. E aí nós falamos para ela: olha, 41% das transexuais estão com HIV. Vocês vão fazer programa com camisinha. Aí elas falam: se pagar bem, a gente faz sem camisinha. Mas o pagar bem não é pagar R$100 a mais, não. Não é pagar R$50 a mais, não. Pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5 a mais. Aí eu falo o que passa na cabeça do seu marido, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do seu tio, ao dizer assim para uma travesti: se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça do seu irmão, do seu tio, do seu colega de sala, do seu colega de trabalho, a parar uma travesti de madrugada e falar: se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça é que nós não somos humanas. Porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada, é uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E hoje nós, pessoas transexuais, não somos lidas como humanas. Tanto é que, se você me perguntar qual é a nossa maior pauta na América Latina, a nossa maior pauta é banheiro. Nós estamos lutando pelo direito de ter banheiro. O STF, de forma ridícula, está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Nojo disso, nojo. Criminaliza a LGBTfobia por causa dos gays. Mas não discutiu qual banheiro eu vou usar. Tem 6 anos. Eu luto por nome e por banheiro. Quem aqui dessa sala luta? A sua maior luta política é por banheiro? A maior luta política é por nome? Respeite meu nome, por favor, meu banheiro. Então nós não somos humanas. Por isso que valemos R$5. E para terminar, penúltimo e último, para não me alargar muito, quarto critério para se configurar um genocídio: medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Olha, se eu quiser hoje colocar silicone no meu corpo, ou fazer qualquer mudança no meu corpo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, exige que eu seja castrada quimicamente. Eu tenho que ser castrada quimicamente para fazer qualquer mudança no meu corpo. O que é isso? Eu não sou dona dele no meu corpo. Eu tenho que ser castrada quimicamente, porque se eu sou uma doença, porque se a OMS me patologiza, eu não posso reproduzir. Tem que se terminar, porque a própria medicina, a medicina como o direito, se mostra como ferramentas, né, de apoio a esse genocídio, de forma indireta e invernizada. Então eu não posso ter filho.
E, para terminar, o último critério para se configurar um genocídio: transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade. É um genocídio. Como que eu vou discutir violência doméstica se nós, pessoas transexuais, não temos direito nem à casa, nem à família, porque somos expulsas de família, não temos direito à relação. Eu faço trabalho voluntário há 3 anos no presídio São Joaquim de Bicas, que é onde as transexuais ficam detentas, são presas. Quando nós vamos lá, elas preferem ficar lá do que estar aqui, porque lá é o único espaço que um homem assume publicamente a relação com elas. As nossas relações afetivas não existem, nem com a família, nem com amigo, porque amigo nenhum nos convida para almoçar domingo. Quero ver a pessoa que vai convidar uma travesti para passar uma ceia de Natal na sua casa. Não nos convidam para nada. Então não tem relação afetiva, familiar. As relações conosco sempre acontecem no carro apertado, com valor de R$5 ou R$15, se for muito de luxo, ou então no terreno baldio. Então não tem como discutir violência doméstica, porque nem direito ao espaço doméstico nós temos. É esse o nosso cenário. E aí espero que após a pandemia, esse debate do genocídio apareça. Eu já escancaro isso aí há anos, e não tem nenhum debate sobre essa questão, por causa de um epistemicídio. Além do transfeminicídio que acontece, há um epistemicídio, que é um apagamento da nossa narrativa, dos nossos questionamentos, das nossas reivindicações. Então, desculpe o tom, mas é porque nós temos que chegar sempre chutando a porta. Sempre chutando a porta, porque senão não nos escutam. Então, peço desculpa ao tom e agradeço pela escuta. Felizmente, eu tinha marcado um outro compromisso às 5h10, porque me disseram que era mais ou menos uma hora. Então, eu vou ter que sair, mas agradeço muito a participação, a escuta que faço. Eu que agradeço, Duda, a sua contundente intervenção, foi importantíssimo, e eu só quero registrar também que a editora Contracorrente está à sua disposição, para que possamos fazer ecoar da voz essa sua denúncia. Estamos inteiramente à sua disposição e agradeço muito, sobretudo, pelo tom que você deu, porque essas questões não podem ser tratadas como se fossem questões amenas. Eu acho que o tom que você deu é um tom adequado à gravidade do assunto. Então, te agradeço muito e fique absolutamente à vontade para se retirar aqui da sala e te agradeço muito. Agora eu vou, na verdade, como a gente já alcançou o nosso tempo, Ana e Alice, eu vou passar a palavra para vocês para as nossas considerações finais. Tá bom? Ana, por favor. Bom, eu quero primeiro pedir desculpas porque não sei o que aconteceu. No meio da fala ficou tudo sair do ar, demorei um tempo, perdi muito da fala da Alice, que eu acredito que tenha sido a seguinte, depois da minha. Peguei aí um pedaço e peguei o Duda, que foi a Duda, que foi fantástica a fala dela, nos alertou para esse outro lado, e por isso eu pensava o que me faltava falar também, que era a questão política, quer dizer, foi até comentado no início, quer dizer, ocupação de cargos. Existe, em relação às mulheres, quer dizer, toda vez aparece o percentual, a diferença salarial entre mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo. A legislação, para isso, parece que existe alguma legislação, a Alice pode falar melhor, mas isso não é controlado. Pelo menos no serviço público pode ser um pouco mais, mas no serviço, no mundo privado não existe isso. Então, isso está dando uma diferença, quer dizer, já é gritante que é um país que a mulher já tenha o trabalho dobrado em casa e ainda tenha que ter essa diferença salarial ser menos valorizada no trabalho. Agora, no caso do trans, eu estava pensando também que eu não sei de caso nenhum de cargo público
de transexuais ocupando cargo público. Há algum tempo, há pouco tempo, vamos dizer, gays, mais homens do que mulheres, estão se assumindo, inclusive na política, deputados e tal, que a gente sabe que às vezes tem uma relação até estável com outro homem e tal. E mulher, isso já é muito mais raro. É muito mais raro. Eu sei de N mulheres que são homossexuais, têm uma relação estável com outra mulher, mas isso não é assumido assim naturalmente. Agora, voltando à questão, só para terminar a questão, porque também no início já foi apresentado como ex-ministra, quando eu assumi o Ministério da Dilma, ela tinha 10 mulheres ministras. Isso já foi um assunto meio assustador. Agora, a pressão que a gente sofria, eu, pessoalmente, vivi uma violência, uma agressividade muito forte numa campanha. Aí foi uma campanha, porque quando eu assumi, tinha vários candidatos a ministros. E ela escolheu uma mulher. Eu não era nem candidata, eu fui chamada sem ter nunca reivindicado nada nesse campo, né? Mas aí começou uma campanha muito violenta. Primeiro, eles achavam que eu era frágil, então veio um fulano e disse que eu era uma autista. Os autistas, inclusive, existem associações e tal, defesa autista. Peraí, autista não é débil mental, autista não sabe defesa. Isso ofendeu até eles. E, claro, ele queria dizer que eu era um incapaz, que eu era... Isso, era um assessor. Ele falou, e foi para todas as páginas dos jornais, e isso passou a ser repetido. Eu era uma autista por quê? Talvez por ser mais delicada nos gestos, no tipo e tal, eles achavam que eu era fraca. Mas eu não era, eu fui rigorosa em vários momentos, e aí diziam que eu estava no ministério por causa do meu irmão que teria pedido. Meu irmão tinha que ficar de boca calada, porque se ele saísse em minha defesa, aí eu vejo, tá vendo? Ela tá porque o irmão que está defendendo, precisa de um homem. Toda mulher tem que ter um homem para defender. Agora, tinha uma presidenta mulher e 10 mulheres ministras. E a Dilma falava, realmente a Dilma batia na mesa, sempre foi muito mais dura, muito mais rígida, né? Aí, a acusação que faziam para ela, que ela, inclusive, me perguntaram várias vezes em relação à sexualidade dela, como se uma mulher rigorosa tem que ser masculinizada. Não, não é, não é. E não tem nada a ver a sexualidade da mulher, a opção sexual, a orientação sexual da mulher com a sua postura, né? De ser mais agressiva ou mais passiva, né? Agora, isso, volto a dizer, é cultural. Então, na política, as mulheres, quando assumem posições ou cargos que elas têm que ter o comando, que elas têm que ter, inclusive, uma energia para enfrentar a oposição, para enfrentar boicotes e tal, ela não pode, se atuar de uma forma mais dura, ela é acusada de ser masculinizada. E o que a gente viu agora, no dia 22, o show de vulgaridades que foi aquela reunião do Bolsonaro. E nada aconteceu, é normal. Homem pode ser grosso, mulher tem que ser recatada, né? Tinha essa história da mulher do Temer até, né? Mas isso é uma piadinha? Não. Isso é realmente o que se espera. Então, eu não vou falar mais, porque realmente a hora que eu estava falando eu já perdi. E não quero atrasar. E eu quero ouvir a Alice agora, né? E agradecer o convite. E eu acho que está lançada a discussão, essa discussão tem que ser permanentemente refeita e aprofundada para conseguirmos mudar essa situação, essa loucura que está vendo em números, a Alice falou, e que Duda falou, que
é insuportável. Simplesmente, aquela coisa, saiu do armário, as trans não existia há 100 anos atrás, sei lá onde andavam, não poderiam assumir, não poderiam, tinham que se violentar internamente. Agora elas estão se expondo e estão pagando um preço absurdo, é quase impossível. Isso é o genocídio mesmo, como a Duda falou. Tá? Ana, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero contar com a sua brilhante reflexão em outras oportunidades aqui na editora. E, Alice, por favor, as suas considerações finais para a gente encerrar a nossa atividade. Falar por último, né? Bom, primeiro, a fala da Duda é muito triste, né? Mas fala por si mesmo, é aquilo. São questões, não vou entrar nas questões jurídicas, porque demandaria uma resposta, e a mim não cabe realmente, e a gente aqui somos cada um com a sua função, né? Mas é importante pontuar, ela falou 90%, né, das travestis estão na prostituição. Isso, das transexuais estão na prostituição. Me pareceu um dado muito paradoxal, né? Porque, então, tem procura, quer dizer, de dia batemos em lugares públicos nos transexuais, mas à noite nós queremos os serviços deles, né? É muito paradoxal, quer dizer, enquanto nós não entendermos que somos todos pessoas, no sentido constitucional do termo, né? Eu acho que a gente vai até parar de ter tantas letras, tantas questões. Somos pessoas, ponto, né? E por isso é muito difícil, porque para nós é até fácil, somos brancas, mulheres, mas somos brancas. Quaisquer índices que nós formos olhar, quanto mais são pessoas que historicamente também estão excluídas, mais violentos esses índices são, maiores eles são. Então, quando a Duda fala da violência contra o transexual, a violência contra a negra, a violência... Olha, isso, ele fala, olha, não é chegar e dar um tiro, eles passam 5 vezes o carro por cima, sabe? Queimam antes de matar, mutilam antes de matar. Então, é preciso que nós entendamos que somos pessoas e que não fazemos isso nem com pessoas, nem com animais, né? Então, principalmente na questão profissional que a Ana disse, o importante é qual a sua profissão. Agora, se essa pessoa está no invólucro branco, negro, né? Qual que é o invólucro que ela está? Não me interessa. O que me interessa? A produção daquela pessoa como trabalhador, como trabalhadora, né? Então, é isso que nós temos que entender. E aí, só para finalizar com uma questão cultural, eu tenho lido uma passagem de um livro que eu acho muito delicado, por um lado, e muito importante, porque é uma sociedade, esse o livro, tem até o filme também, mas eu prefiro o livro, né? A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. E tem uma cena que é isso, historicamente, ela é passada na década de 40, no Rio de Janeiro, e é exatamente isso que a gente ainda vive, né? E se colocarmos aqui uma mulher negra, uma mulher trans, a coisa piora. Então, vamos só para encerrar, então, com um pouco de cultura. Eu tenho 2 minutos, Rafael, que é o que demora a leitura? Claro, por favor, por favor. Tá certo. Então, é uma cena de um casamento, e aí vai para a lua de mel, né? Para a noite de núpcias, melhor dizendo. E aí ela diz o seguinte: foi uma cerimônia simples, seguida por uma festa simples e por uma lua de mel complicada. O lençol não ficou sujo, e Antenor se indignou. Por onde raios você andou? Eu não andei por canto nenhum. Ah, andou, mulher? Não andei. Não me venha com desculpas. Você sabe muito bem que deveríamos ter visto aqui. Sim, eu sei. Minha irmã me explicou. Vagabunda, eu casei com uma vagabunda. Não fale assim, Antenor. Pois falo e repito. Vagabunda, vagabunda, vagabunda. Sozinha na cama, corpo escondido sob o cobertor,
Eurídice chorava baixinho, pelos vagabunda que ouviu, pelos vagabunda que a rua inteira ouviu. E porque tinha doído, primeiro entre as pernas e depois no coração. Nas semanas seguintes, a coisa acalmou e Antenor achou que não precisava devolver a mulher. Ela sabia desaparecer com pedaços de cebola, lavava e passava muito bem, falava pouco e tinha um traseiro bonito. Além do mais, o incidente na noite de núpcias serviu para deixá-lo mais alto, fazendo com que precisasse baixar a cabeça ao se dirigir à esposa. Lá de baixo, Eurídice aceitava. Ela sempre achou que não valia muito. Ninguém vale muito quando diz ao moço do censo, no campo profissão, que ele escreva as palavras do lar. Cecília veio ao mundo 9 meses depois. Cecília veio ao mundo 9 meses e 2 dias depois das bodas. Era uma bebê risonha e gordinha. Recebia festa da família, que repetia, é linda. Afonso veio ao mundo no ano seguinte. Era um bebê risonho e gordinho, recebido com festa pela família, que repetia, é homem. É isso. Né? Muito bem, Alice. É espetacular. Eu achei muito até curioso você mencionar essa obra, que foi... Minha esposa acabou de ler essa obra e achei muito interessante você fazer essa menção, que é um livro muito forte, né? E de modo que me resta novamente agradecer a brilhante participação de vocês. Foi um momento riquíssimo de troca, de experiências, de conhecimentos, e foi, na verdade, um webinar, um encontro de utilidade pública, eu tenho certeza, e que irá repercutir, é mais um tijolinho que a gente coloca nessa discussão e nessa luta. Muito obrigado e se cuidem. Até breve.